Vamos lá ouvir a pregação. O Dário aqui, ó. Vamos ver. Por isso, porque não vou dizer que eu sou expert na Bíblia, mas eu amo e conheço a Bíblia e trabalho lá onde foi escrito a Bíblia. Glória. Ó, ele acabou de falar, eu não vou dizer que eu conheço muito bem a Bíblia, mas eu trabalho onde foi escrita a Bíblia. Olha que esperteza. Eu não conheço muito bem a Bíblia, mas como ele faz viagem lá para Israel, eu conheço o lugar onde foi escrito. E daí que você conhece o lugar? Tem muita gente que mora lá no lugar, não é nem conhece, ele mora lá e não crê em Jesus Cristo. Ou seja, e daí que você conhece lá o lugar? Né? Isso não quer dizer absolutamente nada. Fica vendo o comentário dele. Em nome do Senhor. E a gente sabe, se for falar de Bíblia, irmãos, tem muita coisa que às vezes é necessário, irmãos, falar, orientar a Irmandade para que leia a Bíblia, que oriente-se pela Bíblia, mas, irmãos, tem que ter cuidado. Cuidado para não meter o pé pelas mãos. Ele está falando sobre a Bíblia. Nós temos que ler, irmão. A gente tem que entender alguma coisa da Bíblia, mas cuidado. Peraí, cuidado com a Bíblia? É sério que você está pedindo para a pessoa ter cuidado com a Bíblia? É a mesma coisa que a criança, o pai fala para o filho, você tem que estudar, viu? Você tem que se esforçar para estudar, mas cuidado, hein? Não vai estudar. Só não estuda, mas não estuda. É só estuda. Dá para você entender? Se eu tô lá simplório, dizendo, não, peraí, falou que eu tinha que estudar ali, mas agora tá mandando tomar cuidado. Não tô entendendo. Por que ele fala isso, gente? Porque, na verdade, ele não quer que você estuda. Ele diz que você tem que estudar para não pegar mal, mas, ao mesmo tempo, fala para não estudar. Como? Para você ficar ligeiro. Não vai estudar assim, né? Estuda, mas não estuda. Sabe, é aquele conselho dúbio. Vai, mas não vai. Vai, não, mas vai, mas é melhor não ir. Eu posso ir, não, pode ir, mas é melhor não ir. Não, eu vou ou não vou? Não, vai. Não, mas é melhor não ir. É a mesma coisa, fica vendo. Quantos que estão deixando a congregação para ir atrás de estudo bíblico? Quantos que estão deixando a congregação para ir atrás do estudo bíblico? Mas não é o correto. Isso não é correto. Gente, se a CCB for uma igreja cristocêntrica, bíblica, as pessoas vão largar ela, vamos supor que elas largaram a CCB, elas vão para o estudo bíblico, e aí no estudo bíblico elas vão perceber que a CCB é uma boa igreja, e elas voltam. Acabou. A pessoa que tem conhecimento bíblico, querido, só vai sair de lugar ruim, danoso. Você tá entendendo? Mas ele tá falando, irmão, cuidado, hein? Tem gente largando a congregação para ir para o estudo bíblico. O jeito que ele coloca dá a entender que a congregação é melhor do que a Bíblia. Deu para você entender, irmão? Cuidado, tem gente largando a congregação e indo atrás da Bíblia. Mas tá certo. A pessoa deve largar tudo. Largar meu canal, largar a CCB, e ir atrás da Bíblia. E depois de você conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai ter mais maturidade para tomar decisões na sua vida. Mas você vê que a forma com que ele coloca, o que ele faz? Ele diminui a Bíblia e coloca a CCB acima da Bíblia. Irmão, cuidado, não vai trocar isso aqui, né? Por conta da CCB. Só faltou falar, você tá louco, né, irmão? Querer trocar a CCB por Bíblia? Você tá doido? Onde já se viu isso? Só faltou falar isso, gente. Quer ver? Não é exagero meu. Volta 10 segundos aqui. Olha aí. Mas, irmãos, tem que ter cuidado. Cuidado para não meter o pé pelas mãos. Quantos que estão deixando a congregação para ir atrás de estudo bíblico? Estão largando o pão e atrás do farelo. Ai, lasqueira. Então, estão largando o pão indo atrás do farelo. Na frase, ele fez 2 vezes a mesma comparação, ó. Largando a congregação, indo atrás do estudo bíblico. Largando o pão, novamente a congregação, indo atrás de farelo. O que é farelo para ele? Estudo da Bíblia. Ele chama o estudo da Bíblia de farelo. Ele tá colocando
o conhecimento bíblico, o estudo da Bíblia lá no chão e está levantando e exaltando a CCB. Pasmem, gente, na voz desse homem que é ancião, ele está colocando a CCB em um patamar acima da Escritura. Quando a gente fala que a CCB tem mais valor do que a Bíblia, já teve CCBano que falou, mas você tá doido, você tá dizendo, tá aí, meu filho. A CCB tem mais valor. Se arrancarem a Bíblia da CCB, se sair um tópico dizendo não teremos mais Bíblia na CCB, o povo continua lá normal. Eles vão fingir que nada aconteceu. Vai ter os defensores tentando dar um jeitinho para falar. Eles vão arrumar alguma desculpa. Não, é porque a Bíblia não era tão necessária, irmão. É que nós já temos a Bíblia aqui no coração. Por isso que a gente não precisa mais da Bíblia, né? Eles vão dar algum jeitinho, por quê? Porque essas pessoas não estão nem aí com a Bíblia, com a Escritura Sagrada. A Bíblia é tipo assim um mal que eles têm que engolir, sabe? Tem que ter lá na tribuna. Provavelmente pode ter se recebendo pensando assim, por que não eliminaram isso logo antes, né? Lá, bem antes, quando não tinha internet, nada. Hoje nós não tínhamos esse problema. Deviam ter eliminado essa Bíblia aí, rapaz, esse negócio. Eles não gostam da Bíblia, gente. Eles não querem saber da Bíblia. Fica vendo aqui, ó. Largando o pão, indo atrás do farelo. Ouve aí. Cuidado para não meter o pé pelas mãos. Quantos que estão deixando a congregação para ir atrás de estudo bíblico? Estão largando o pão e atrás do farelo. Glória a Deus. Ó, e foi o momento que o povo mais deu glória. E que o ancião também deu glória. Quando isso aí, ele deu um soco bem na cara da Escritura, assim, ó. Quando eles são bem claros, é onde ele dá o soco mais certeiro. Pá! Ou seja, falo mesmo. O negócio aqui é congregação. Esse negócio de estudar a Bíblia aí é para outras pessoas. E o povo, glória a Deus, irmão. E eles dão glória, é capaz de olhar um pro outro. Glória a Deus, verdade. Fala a Deus. Fala a Deus, aleluia, Jesus, fala a Deus, né? E aí eles ficam até alegres. Rapaz, eu fico pensando eu saí da CCB com muito menos do que isso. Porque Deus me tirou de lá. Mas se eu tivesse lá agora, eu não conseguiria ficar até o final do culto. Mas muito provavelmente eu ia levantar nesse culto e eu ia questionar esse irmão pelo que ele acabou de falar. Eu ia questionar, não ia dar para passar. Eu ia ter que levantar e falar, irmão, pera aí, para. Não, já tá fazendo, não, calma aí, irmão. Eu vou fazer essa pergunta aqui, porque essa pergunta vai definir minha permanência aqui, não. Senão eu já vou embora agora e nunca mais eu vou voltar aqui. Irmão, você tá querendo dizer que a congregação é superior ao estudo da Bíblia? Só me responde essa pergunta. Bem assim objetivo. Irmão, você não vai largar a congregação por causa do estudo da Bíblia. Não precisa nem concluir. Fiquem todos com Deus. Foi muito bom estar com vocês aqui, o tempo que eu fui. Mas eu tô indo embora e, por favor, não vão nem em casa. Nem passem lá. Né? Não me chame para poder voltar aqui, porque eu não preciso, porque eu já conheço a CCB melhor que vocês ainda. Nem vão mais lá na minha casa. É o mínimo que você pode falar. Fala, tocha. É isso aí. Fala, tocha. Irmão, isso não é normal, irmão. Isso só é normal. Ouvir uma coisa dessa e continuar o culto normal, o culto continuar andando tranquilo e normal, isso só é normal em uma igreja que não é cristã, a igreja que não tem compromisso nenhum com a verdade, nem com a palavra de Deus, isso não é normal. Exato, né? Graça e paz, bom William, fico feliz de ter você aqui no meu canal, Deus abençoa. Sabe, isso não é normal, gente, isso não é coisa que você fala, não, já faz tranquilo, normal, e você continua lá até o final do culto. Irmão, Jesus Cristo e o Espírito Santo não estão em um ambiente desse, irmão. CCBiano, meu querido irmão, estou falando com você, de coração, você que está assistindo aqui, você olha para lá para o Espiritismo e fala, Deus está lá? Você fala isso? Fala sério, você fala que ele não está lá? E por que você fala que ele não está lá? Porque você fala que lá tem muita coisa que é feita lá que não está na Bíblia, eles estão fora da palavra de Deus, a palavra de Deus ela fala contra negócio de reencarnação, a palavra de Deus não fala nada sobre você voltar para outras vidas, você vai usar argumentos bíblicos.
Então, meu filho, é a mesma regra usada na sua igreja. Então, se você julga que você não pode ir para o Espiritismo, porque lá tem muita coisa que fala lá que não está de acordo com a Bíblia, a CCB também está do mesmo jeito. Ela fala muita coisa que não está de acordo com a Bíblia. E detalhe, eu nunca vi em filme que a gente vê, série, nada sobre Espiritismo atacando as Escrituras, diminuindo as Escrituras. Ou seja, para mim, na minha visão, a CCB é pior do que esses outros lugares. Porque lá eles não estão enganando ninguém. Eles escreveram tudo que eles acreditam lá, eles acreditam, não estão fingindo, eles colocaram todo mundo que vai para lá, vai sabendo o que vão encontrar lá. Lá é espiritismo, então eles vão lá e querem ouvir falar de espiritismo. Lá está escrito no documento, nós acreditamos na reencarnação. Ele vai lá e acredita na reencarnação, ele fica lá no meio. Aí você me pergunta, tá, mas por que a CCB é pior? Porque a CCB, ela engana. Ela fala, nós cremos que a Bíblia é a única fé de regra e conduta. E na prática, nós cremos que a pregação do irmão é a profetada, é a palavra de Deus. Lá eles falam que a nossa fé, nós somos regenerados pela fé em Jesus Cristo. Aí você vai ouvir eles falar lá, não, na hora de falar, eles falam, nós somos regenerados no batismo. Na água o pecado fica no batismo. Ou seja, vocês falam uma coisa aqui, mas na verdade vocês enganam e faz outra. Isso se chama enganação. Enganação. Então, eu olho lá pro Espiritismo, pro Umbanda, pro Candomblé, e falo, eles são mais honestos com a crença deles do que o CCBano. Porque na CCB tá lotado de gente acreditando que é cristão. Ele está cheio de gente achando que está no Evangelho. Tem um monte de gente na CCB achando que vai pro céu. E não vai. Ou seja, estão sendo enganados. Quando eu olho lá para dentro do Espiritismo, eu falo, ó, não tem ninguém enganado lá, com a crença da denominação, não com os espíritos de lá, que aí a outra fala, se aquilo é verdade, não estou falando, eu estou falando que a instituição legalizada no papel, ela é honesta e as pessoas vão lá e encontram lá exatamente o que está falando no papel. Eles falam aqui, ó, todos nós aqui acreditamos na reencarnação. Aí você vai lá dentro, eles acreditam na reencarnação. Eles falam igualzinho o que está escrito no papel. Eles falam, nós acreditamos em não sei o que lá. Aí você entra lá, eles acreditam em não sei o que lá. Não está enganando ninguém. Estão sendo honestos. Por isso que eu falo, o dia que a CCB, tá, ouvem isso aqui, guardem o registro, né? Aqueles que me criticam, os que defendem, no dia que a CCB fizer um documento dizendo todas essas, ou seja, legalizando as heresias todas, ó, nós não cremos mais na Escritura como palavra de Deus. Nós cremos sim que a nossa regeneração se dá na água do batismo da CCB. Nós cremos que a CCB é a obra de Deus. A gente crê que a palavra de Deus é o que o ancião prega, não é a Bíblia. Eu fecho o meu canal, porque eu não tenho mais nada para fazer aqui. Por quê? Porque a CCB agora é honesta. Ela realmente agora resolveu mostrar o que ela é. Ela agora só fica aí dentro quem acredita neles. Acabou, eles não estão enganando mais ninguém. Mas eu estou aqui porque a CCB engana vocês. Ela engana as pessoas. Como eu já cansei de falar aqui, os anciãos enganam vocês aí. Eles mentem para vocês. Eles distorcem a Bíblia. Eles não são cristãos. Eles dizem que vão pregar a palavra de Deus, mas eles pegam a palavra deles mesmos. Eles distorcem o que está na Bíblia. E agora mesmo, eles estão perdendo a linha e estão atacando a Bíblia como prova de que nunca tiveram nenhuma afeição pela Bíblia. Eles nunca tiveram nenhum gosto da Bíblia, nenhum prazer. São 100 anos aí e eles não promoveram nenhum tipo de trabalho para dar conhecimento bíblico para o povo, porque nunca quiseram saber de Bíblia. Guardem isso na sua cabeça, irmão. Só estou aqui porque, no meu entender, a CCB engana vocês. Ela não é cristã. Parece cristã, tem nome de cristã, coloca o nome de Jesus lá, finge que fala dele, finge que pregam sobre ele, mas não pregam nada sobre ele. Pregam coisas sobre a vida de vocês. O evangelho que é pregado lá não é o de Jesus, é o evangelho da própria CCB. É um evangelho onde a CCB é a graça, a CCB é o caminho, a CCB é a obra de Deus. Onde é propagado, ou aliás,
o sonho deles, a luta deles é de construir novos prédios, não é de adquirir novos filhos para Deus, não é anunciar o reino, entendeu? Então pode guardar aí, os que me criticam, guarda aí, ó, Josafá falou que fecha o canal dele quando a CCB assumir todas as heresias no papel, ou seja, parou de enganar as pessoas, parou. Aí eu faço o meu último vídeo e falo, agora não precisa mais de mim, a CCB, ela resolveu assumir a posição dela, ela tá certa agora, eu não vou ficar aqui falando uma coisa que eles já falaram que são, acabou, não tem mais o que fazer aqui. Eu vou falar o quê? A CCB diz que não é a palavra, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Aí tá lá o Josafá querendo falar aqui. Aí vai vir o CBN e fala, você tá doido, cara? Isso aí todo mundo já sabe, eles já falaram. Saiu aí na última reunião ministerial, eles já escreveram lá, ó, tá? A Bíblia não é mais a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Então, ou seja, gente, eu não tenho mais o que fazer aqui. Mas o que a gente faz? A gente vai analisar a pregação dele e mostrar para vocês, ó, esses homens são hipócritas, estão fingindo, estão enganando. Ó, pregou aqui, não é o que ele pregou lá, não é isso que a Bíblia está falando. Ó, isso aqui não é verdade. Ó, o Luiz Carlos falou isso, mas na verdade ele age dessa forma. Porque são enganos, igualzinho Jesus Cristo fez. Jesus Cristo mostrou que aqueles homens eram enganadores, eram hipócritas, eram falsos, entendeu? É isso, só isso, né? Vamos ouvir mais, tem mais aqui, ó. Ouça aí, ó. A voz do Dário Gonçalves, fica vendo aí, e dá-lhe porreta em cima da Bíblia e da Escritura Sagrada. E lembra, irmão, tudo isso aqui, ó, é blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia é uma obra do Espírito Santo. Ou seja, foi o Espírito Santo quem, usando dos homens, escreveu a Bíblia. É obra dela. É obra do Espírito Santo. Então, quando vocês atacam a Bíblia, atacam o estudo da Bíblia, vocês estão atacando a obra do Espírito Santo. Vamos ver. Voltando novamente o que Cristo já nos libertou, que foi da lei. A lei tinha 613 regras, 613 mandamentos. Moisés foi o maior legislador da humanidade. Não tem senador, não tem deputado que legislou ou que decretou 613 leis. Moisés foi. Jesus, quando veio, quebrou 611. Dos 600... Ai, meu Deus do céu. Olha, não, deixa ele acabar de falar. 613 de Moisés, Cristo deixou só 2 mandamentos. Tá vendo? No começo do áudio, eu não conheço muito a Bíblia. Agora ele fala essa bobagem enorme que o CCBano nem percebe, nem vê. Ele está dizendo que Jesus Cristo é um pecador. Quando você fala que Jesus quebrou os 611 mandamentos, ou seja, Jesus extinguiu, quebrou e ficou só com 2, é um baita de um absurdo o que esse homem está falando. Como assim? Presta atenção, deixa eu explicar para você. Era justamente isso que os fariseus estavam tentando fazer com Jesus. Tentar provar que Jesus estava quebrando alguma regra, alguma lei. Eles queriam provar que Jesus Cristo era um pecador e um homem que estava se levantando contra a lei, não contra eles. Eles queriam provar que Jesus não era contra eles, Jesus era contra a lei. Então, eles estão tentando, esse homem imputou a Jesus um dos piores crimes que aconteceu lá na época da lei. Qual? O crime de rebelião contra Deus ou contra a lei, os ensinos. Então, quando você se nega a obedecer algum dos mandamentos, ou quando você se levanta contra um desses mandamentos, você está se levantando contra Deus. O próprio apóstolo Paulo falou que a lei é santa, pura e boa. Mas ele, por não estudar a Bíblia, ele pegou a parte onde Jesus Cristo pediu para o fariseu, né? Ele queria ser perfeito e falou, quais são os maiores mandamentos? Quando o camarada fala os 2 maiores mandamentos, Jesus está fazendo um resumo da lei, ele não está extinguindo os 12 mandamentos, os 611, ele não extinguiu. É que esses 2 mandamentos, que um deles se encontra, eu não vou falar o número agora, porque senão eu acabo esquecendo. Em Deuteronômio fala sobre eles. Ele tá resumindo a lei. Inclusive, Jesus dá o parecer dele. Inclusive, Jesus acrescenta uma regra moral dele. Ele fala,
mas eu vos dou um novo mandamento. Qual que é o novo mandamento dele? Ele fala, amarás ao próximo como eu te amei. Ou seja, não é mais como você se ama, é como eu te amo. E aí deixa o negócio mais difícil, ou seja, eu posso amar só quem me ama. É isso que a lei fala. Eu vou amar quem me ama. Quem me aborrece é olho por olho, dente por dente. É isso que a lei está falando. Mas Jesus fala, não. A minha lei é que você vai amar até os que te ofendem. Porque esse é o amor de Jesus. Amar como eu te amei. A lei fala, né? Amar os que te amam. Amar os que te faz bem. Por isso que ele faz aquela parábola do bom samaritano. E no final da parábola fala, quem você acha que pareceu o seu próximo daquele que estava caído? O samaritano. Por quê? O samaritano me fez bem, então eu devo amá-lo. Essa é a regra da lei. O resumo da lei. Mas e Cristo? Cristo fala, não. A minha lei é amai-vos como eu vos amei. Então esse homem acabou de falar uma baita de uma bobagem enorme, gente. Enorme, né? Parece pouco, não é pouco, porque você está manchando Jesus Cristo. Ele tá querendo insinuar que Jesus Cristo simplesmente se negou a cumprir os mandamentos, ou seja, ele anulou, né? Como é que ele falou? Ele quebrou. Vamos voltar aqui, ó. Vamos ver. Decretou 613 leis. Moisés foi. Jesus, quando veio, quebrou 611. Quebrou 611. Quebrou, você quebra e tira. Quebra e joga fora. 611. Dário, você está falando uma baita de uma bobagem. Por que é que você está falando essa bobagem? Porque você não estuda a Bíblia. Você está defendendo agora a ignorância. Você está caindo... Gente, é tão feio. O camarada defende a ignorância e no mesmo momento ele cai no buraco da ignorância. Ele acabou de cair no buraco lá embaixo e nem sabe que caiu no buraco. E o povo dando glória a Deus para ele lá. Nem sabe que acabou de cair. Jesus Cristo cura as pessoas. Em alguns momentos ele fala, acho que Mateus capítulo 8, um leproso purificado. Vai, apresenta-te ao sacerdote. Isso estava na lei. Quando você estava curado da lepra, eles não sabem disso, né? Não sabem. Lá tem a lei também tratava sobre a lepra. Quando você estava curado da lepra, você tinha que ir se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote te examinasse, para saber se a chaga estava curada, se já tinha secado. Aí ele ia te dar uma regra do que você tinha que fazer, você ia aguardar por um período de tempo, voltar, passar por um novo exame, de novo, para ver se realmente está seca. Depois você apresenta as ofertas que Moisés determinou na lei, para depois você ser considerado puro e poder voltar para o meio da sociedade. E Jesus, ele fala o quê? Ele falou, não, rapaz, pode ir embora para sua casa, você está curado? Tá? Sua fé te salvou, pode ir embora para sua casa. Não, vai, apresenta-te ao sacerdote e ofereça a oferta conforme Moisés determinou na lei. Jesus Cristo está fazendo o quê? Ele encaminha a pessoa a obedecer a lei. Agora me explica, senhor Dário, como é que ele quebrou os mandamentos se ele mesmo está orientando a pessoa a obedecer a lei? Para a pessoa não se desviar da lei. Você está curado? Tá, mas vai lá, tem a lei ainda, você tem que cumprir a lei, vai lá e faça conforme Deus te ordenou pela lei de Moisés. Um absurdo, gente. Esse homem está ensinando uma coisa aqui que não é verdade na Bíblia. É uma ignorância. Aí vem falar que nós é que somos errados. Não, a gente que é os do ódio, não, a gente que é os endemoniados. Peraí, então quer dizer que os demônios, que sou eu, está ensinando a Bíblia e os iluminados da sua seita, né, tá desviando a pessoa da verdade. Olha só a ideia do CCBano. Eu, que sou o demônio, estou ensinando a Bíblia. Estou mostrando como que a Bíblia ensinou, como está escrito na Bíblia. Mas eles que são os iluminados, eles é que são os santos, estão quebrando a Bíblia, insinuando que Jesus quebrou a lei, insinuando que Jesus Cristo, né, eliminou 611 mandamentos. Rapaz, que absurdo. Que absurdo, gente. Chega a ser hilário. Vamos ouvir o restante. Dos 613 de Moisés, Cristo deixou só 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando ele fala, e Jesus deixou só 2, ele está querendo dizer que Jesus eliminou o resto e ficou só com 2.
Mentira. Ele não ficou com nada, ele não falou, isso aí que você está falando é um acréscimo seu. Jesus resume a lei. Jesus, ele pega um verso e fala, gente, ó, você está vendo esse verso aqui, ó, que está falando lá na Bíblia, ó, amarás o teu próximo. Então, a lei, isso aqui é o cumprimento da lei. Entenda que nesse versículo se funde toda a lei. É só você... Jesus está ensinando, gente, tá fácil. É só vocês amar o próximo como a você mesmo que você consegue cumprir toda a lei. Jesus, ele mostrou para o CCBiano, aliás, para o fariseu, como que eles conseguiriam interpretar a lei, como que a lei se interpreta de uma forma resumida nesse versículo. Ele não falou em momento algum que ele não precisava mais fazer as outras coisas, que estava quebrado os mandamentos, que se resumiu em 2, Jesus guardou 2 mandamentos. Ah, meu Deus do céu. Tá vendo? Vamos ouvir aqui o restante. Glória a Deus. O que fazem? Estão voltando novamente para a lei. Aí, ó. Estão voltando para a lei. Por quê? Porque está estudando a Bíblia. Quem diz, o que tem a ver estudar a Bíblia com voltar para a lei? Que tem que saber se então os nossos irmãos que são analfabetos e que não têm conhecimento bíblico não vão ser salvos. Não tem nada a ver. Quer dizer que quem é analfabeto e não tem conhecimento bíblico, eles não vão ser salvos? Quem falou isso? Da onde você tirou isso? A Bíblia orienta as pessoas a estudar a Bíblia, a conhecer a palavra de Deus. Isso é a regra. Quem não tem leitura ou for analfabeto, isso é exceção da regra. A exceção, Deus ou a própria lei do país, qualquer lugar, eles tratam a exceção caso a caso. Isso é diferente e é um dever nosso da igreja ajudar ou a instruir os que não sabem. Então você vê que eles pegam esse exemplo esdrúxulo para tentar eliminar uma verdade. O que é? Ah, peraí então, Jafar. Peraí. Então quer dizer que quem não sabe ler, não sabe escrever, não vai para o céu? Alguém falou isso para você? Não. Então por que você está inventando isso? Gente, entenda. Existe exceção em todas as regras. Exceção o quê? São casos distintos, diferentes. Mas a regra é a básica para a massa. Ou seja, para a grande maioria. Está escrito lá. Para você procurar ler a Bíblia, né? O próprio Senhor Jesus falou para as pessoas lerem a Escritura. Porque, né, cuidar ter nela a vida eterna. Tá? Mas esse homem faz essa conjectura, usa de uma exceção para eliminar a regra. Você está de brincadeira. Vamos ouvir. Entendimento, a Bíblia já é autoexplicativa. Ela já se explica. A Bíblia é autoexplicativa. Ela se autoexplica. Ela vai se explicar mesmo você falando essas asneiras. É sério que você acha que a Bíblia sozinha, você está com a Bíblia na mão e mesmo assim não entendeu que na palavra de Deus está falando que Jesus está resumindo a lei. Ele não está eliminando a lei nenhuma, mas ele diz que a Bíblia se auto-explica, irmão. Ah, você não vai errar nunca. A minha Bíblia abre a boca lá e fala sozinha comigo. Ela falou comigo, Dário, você está errando. Aqui Jesus não eliminou nenhuma lei, não, meu querido. Ele só está resumindo para ficar mais fácil da pessoa aprender. Jesus estava ensinando, ele estava exemplificando a lei dada. Não na cabeça dele, só se a Bíblia abrir a boca. Agora, Marsola. Vamos ver o Marsola. O presidente emérito da CCB. Um homem que saiu do cargo da presidência sem ser recolhido. Porque lá, o camarada fica no cargo, é vitalício o cargo. Você fica nele até o fim da vida. Mas aqui, sabe lá por quê? Ele saiu. Vamos ver o Marsola falando sobre estudo da Bíblia. Olha aí. Mandade bem sabe que nós não temos assim uma escola ou um lugar para aprender alguma coisa sobre a Escritura. Há alguns que às vezes querem buscar recurso. Acabou de conversar, sabe, Irmandade? Aqui ninguém, né, tá preocupado com escritura, a igreja da CCB não dá estudo bíblico para ninguém. Em outras palavras, aqui nós não dá estudo bíblico, é o Bento XVI. Eu já falei isso aqui um tempo atrás.
A CCB copiou a Igreja Católica até nisso. Ela tem 2 presidentes. Tem o emérito, o camarada que está enclausulado em Araraquara. Enclausularam ele lá em Araraquara. E tem o outro que está no Vaticano, o Vatibraz. O Vatibraz está lá, o Salvador Bueno, atendendo lá, né? Então vamos lá. Aqui o Marcelo acabou de falar que a Irmandade sabe que aqui nós não tem estudo bíblico nenhum, que a gente, né, aqui nós não tem estudo de nada, nós pregam o que dá na telha. Fica vendo. Através de livros, através de leitura de pastores renomados e até internacionais. Olha aí o ranço que eles têm de estudar a Bíblia. Esse negócio de ter um professor para ensinar. Não, é que não. Esse negócio de aprender até com os livros, até com autores internacionais. Isso aqui para nós não vale nada. Isso aqui não vale nada. Olha o Marcelo. Isso aqui essa fala dele está no auge da sua arrogância, da soberba e da ignorância. Olha isso aí. Isso aqui, gente, eles cultuam a ignorância. Ou seja, eles alimentam a ignorância, que eles acham isso bonito, santo. E até o povo, todo mundo acha. Fica vendo. E com aquilo que ele lê, com aquilo que ele vê, ele depois passa a pregar na igreja. Se ele aprendeu alguma coisa no que ele leu, no que ele viu, e passar a pregar na igreja, tá errado. Por maior que seja a verdade bíblica. Se eu ler lá, né, um autor escreveu explicando o que é a graça, o que é a justificação, eu estou lendo lá, né? A graça é verdade, ele citou uma passagem bíblica que eu não tinha prestado atenção, Efésios 2:8, somos salvos pela graça. Se você fizer um comentário desse, não pode, tá errado, não pode, foi ler lá nos livros e aí, não. Lá na CB é o seguinte, eles se orgulham de não saber nada. Eles gostam de falar o que dá na telha, porque não pode dar a entender que aprendeu nada nos livros. Bom, isto é uma conversa furada. O senhor Luiz Carlos de Viçosa já chegou a citar termos teológicos, que eu já cheguei a apontar aqui, ele deu uma parada, ele deu uma maneirada. Senhor Luiz Carlos, o que é essa palavra que você está falando? Que ela não está na Bíblia, não. Essa palavra que você está usando aí é um termo usado na teologia. Como é que fica esse negócio? Ele parou com isso. Parou. Fica vendo, ó. Igreja. Então é uma pregação vazia. Tem conhecimento. Você vê que o Marsola trabalha na voz? É uma pregação vazia. Ele dá um vazia. Sabe, o CCB, eles não estudam a Bíblia. Mas o que eles trabalham nesse trejeito da fala, nessa aqui o Marsola usa muito esse negócio, ele dá essas puxadas, esse espécie de como se fosse um arrotinho, vazia. Ele dá uma puxadinha, e isso, gente, causa uma boa impressão, assim, de que ele sabe o que tá falando. Fica vendo, ó. Vamos ouvir ele falar. É um vídeo de curto, é de 1 minuto isso aqui. Olha aí. Livros, através de leitura de pastores renomados e até internacionais. E com aquilo que ele lê, com aquilo que ele vê, ele depois passa a pregar na igreja. Então é uma pregação vazia, tem conhecimento literário, mas não tem virtude. É uma pregação vazia, tem conhecimento literário, mas é uma pregação, mas não tem virtude. Sabe? Ele dá aquela...